Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. É um prazer muito grande de tê-los aí assistindo, né, nosso podcast. Estamos finalizando aí a primeira temporada, mais de 80 episódios, mas com o sentimento de querer mais. Por isso que a gente vai transformar essa primeira etapa e vamos já daqui a pouco ir para uma segunda temporada do CV na Prática podcast. Mas para finalizar essa primeira temporada, nada melhor do que chamar, eu diria, um amigo, um conhecido, ou melhor do que isso, um empresário, né, que é o atual presidente da construtora J Filho Sergipano. Ele é aqui de Aracaju. Ele é o presidente, o atual presidente da DEME, né, Sergipe. Ele está fazendo quase 44 anos de história, a DEME tem, né? Não é Vislan, deixa ele contar essa história. E ele é um entusiasta aí do mercado imobiliário, cliente CV há um bom tempo, né? Cliente Cienge também há um bom tempo. Mas nada melhor do que o próprio Evislan contar essa história e a gente bater esse belo bate-papo. Meu amigo, prazerzão, viu? É um prazer aí, comensurável tê-lo aqui junto conosco nesse bate-papo que você vê na prática. Eu sei que você já vem acompanhando, né? Nos encontramos aí na FEICOM, né? Há pouco tempo. E queria convidar, e foi bom que bateu e veio a calhar. Cara, seja bem-vindo à nossa mesa, nosso bate-papo aqui, para conhecer um pouquinho da sua história. Me conte aí, quem é o Evislan? Boa tarde aí a toda a equipe aí do CV. Fábio, obrigado aí pela calorosa produção, né? E para mim é uma honra, né? Como diretor-presidente da construtora J Filhos, acabamos de fazer 19 anos agora no mês de março. J Filhos, genuinamente poço-verdense, viu, Fábio? Lá do Ah, de Poço interior, Verde? é. E nós temos a filial aqui em Aracaju, mas nós somos poço-verdense com muito orgulho. E lá no início, Fábio, a gente começou a trabalhar com habitação desde a época de Marcelo Della num programa chamado Casa Nova Vida Nova, ainda em 2004, depois veio Minha Casa Minha Vida em 2009, mas nossa jornada passa aí pela habitação de interesse social, né? A J Filhos vem desenvolvendo esse trabalho aí, são quase 5 mil unidades aí no interior do estado, como também recentemente agora no município de Socorro, com 1.000 unidades, um bairro totalmente pronto lá em Socorro. E recentemente, agora com a retomada aí do Minha Casa Minha Vida, a gente está preparado para encarar aí praticamente a mesma quantidade de unidades já para contratar nos próximos 2 anos. Aí a gente tem isso na previsão. E agora, né, fui convidado aí pelos meus pares a fazer parte aí junto com a turma, né, vamos chamar assim, um pouco mais jovem aí do mercado imobiliário para assumir a DEME, né, que é uma honra para a gente poder estar representando o setor. Estamos com toda energia, estamos passando por uma reestruturação, estamos concluindo nosso planejamento estratégico e logo mais a DEME vai estar aí desenvolvendo o seu papel, que é estar prestando um excelente serviço à sociedade sergipana referente aos temas referentes ao mercado imobiliário. Estamos à disposição, obrigado por estar aqui, dando essa oportunidade, não só a J Filho, mas também a DEME, para a gente poder trocar uma ideia aqui sobre o mercado imobiliário sergipano mesmo. Meu amigo, então, como eu te disse, Avislan, veja, o nosso podcast botou CV na prática, o objetivo é trazer experiências práticas do dia a dia. Então, você contou aí, e você tem uma fala que eu sempre digo aqui, a questão do orgulho, né? Você falou em Ah, Poço Verde. Poço Verde, pessoal que não conhece, a gente está em Sergipe, né? O menor estado do país, mas com a melhor qualidade de vida. Eu digo que somos apaixonados por onde somos, e Poço Verde é um interior e um município de Sergipe. E você falou um pouco de ideia dali, eu vou trazer nossos ouvintes, assim, para conhecer um pouco da mais região. É um ex-governador já falecido, que fez uma grande história no nosso estado, né? Mas vamos lá, Evislan. Cara, 19 anos construindo, então você se especializou ali, a J Filhos, mas quando é que nasceu? Vou ter uma construtora, vou começar a incorporar. olha, Fábio, veja bem, na verdade a Construtora J Filhos, ela sempre trabalhou com obras públicas, né? Tá. Obras públicas. Na verdade, meu avô, né, trabalhava prestando serviço às grandes construtoras na parte de infraestrutura, estradas, barragens, né? Depois meu pai veio com a parte de infraestrutura mais cidade, drenagem, lotamento sanitário. E na verdade eu não era da área de construção civil, não sou engenheiro, sou administrador, tenho duas especializações na área de gestão de obras, né, de inteligência, na parte de gestão, mas eu sempre trabalhei com tecnologia. Eu era servidor do Tribunal de Justiça e em 2009 eu fiz essa escolha aí, né, de administrar essa empresa que estava com meu pai. Eu fiz uma escolha e não estou arrependido. Foi muito bom ter essa experiência no serviço público, principalmente na área de tecnologia. Cheguei a dar aula, né, também na FANES e tal, sobre gestão de tecnologia. E eu acho que essa experiência do setor público veio agregar muito valor aí na Construtora J Filhos.
E o que eu vejo na Cota Filhos é que o nosso time lá, ele tem uma afinidade muito grande com essa questão da moradia social, né, que é o seio, que é o coração hoje do Minha Casa Minha Vida. Não por sermos lá do interior, né, de conviver com aquelas famílias, muitas vezes moravam em casas de taipa, e você vê receber uma unidade, aquela alegria, aquela emoção, Sonho realizado. motivou e é o nosso propósito. A gente tem um propósito lá bem definido, que é impactar positivamente a dignidade das famílias com os nossos lares, né? Perfeito. Então, com esse propósito, nós já passamos mais de 5 mil unidades, né? Só trabalhamos atualmente com casas e a gente pretende continuar, porque hoje, você sabe aí dos dados, o desejo maior, né, é morar numa casa que você consegue fazer aí a sua extensão, principalmente aqui no Nordeste, no interior, né, residenciais abertos, é o que a J Filhos faz. E agora, com a retomada da Minha Casa Minha Vida, a gente, além de trabalhar com o FGTS, né, que é a venda, financiamento lá pela Caixa, a gente também trabalha com a linha do Faixa 1. Recentemente, o Ministério da Cidade selecionou aqui para o Estado 3.900 unidades e nossa construtora ficou aí com 16 propostas, somando 2.062 unidades habitacionais, espalhadas aí Então, praticamente 40% das unidades do Estado vai ficar com os Pronto. projetos já Isso. contemplados do seu. Por que isso, Fábio? Porque lá, ainda antes do impeachment de Dilma, a gente tinha feito todo esse trabalho, né? A gente já tinha mapeado, os empreendimentos já estavam com as licenças, muitos deles aprovados. Então a gente vinha mantendo. E agora, quando abriu as propostas. É porque teve aquele tempo que não teve mais. Não. Na verdade, chegou a selecionar e caíram lá. E nós ficamos mantendo. Sabia que um dia o déficit habitacional só cresce com você. Isso aí. Então eu sabia que ia chegar algum governante, e hoje voltou aí o presidente atual, que tem essa vantagem, que ele tem esse desejo de trair, né, de trazer o sonho da casa própria mais ativo na nossa nação, e aí a gente resgatou. Então, quando abriu, a gente colocou 3.600 unidades cadastradas e foram selecionadas 2.064. Porém, nós sabemos que nós temos ainda 3 anos desse governo e nos próximos anos, com certeza, vão ter mais seleção. Então, para a gente é uma honra saber que vários sergipanos vão ter a oportunidade de usufruir de uma casa, de uma residência, de um lar, sem pagar nada. Então, a gente tem isso na veia. E também entra aí essa questão, né, das famílias que pagam aluguel, né, que a base da pirâmide do déficit habitacional, 75% do nosso déficit está concentrado ali naquelas famílias que ganham até 3 salários mínimos, e o governo sabiamente disse, não consigo resolver isso sozinho. Vou ter que convidar, né, a iniciativa privada, mas além, eu quero convidar estados e municípios a participarem desse processo com a gente. E aí já vem fazendo isso muito bem em São Paulo, com Minha Casa Paulista, né, o Caiado lá vem fazendo lá em Goiás, Ratinho Júnior também lá no Paraná, agora Raquel Lira, em Pernambuco. Então, assim, o Minha Casa Minha Vida Cidades, que é uma extensão do Minha Casa Minha Vida, ele possibilita trazer estados e municípios para somar com o bônus do Minha Casa Minha Vida para zerar a entrada, que é o grande gargalo do público que trabalha com Minha Casa Minha Vida. Que é aquele prosoluto ali em alguns casos. Isso. Mas no seu caso do FA não tem o prosoluto porque já é associado. Nesse faixa 1, que na verdade são aqueles fundos, né, o FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, e o FA, o Fundo de Relacionamento Social. Mas a parte de financiamento, que é a grande massa, né, as pessoas que já pagam aluguel têm aquela dificuldade de ter ali, muitas vezes, 30 mil reais guardado, e aí as construtoras, nós dividimos isso, e isso aí vai passar de ser um problema, porque já está existindo. O Sergipe, inclusive, está desenvolvendo o seu programa estadual de habitação, é o exemplo desses estados que eu já citei. Eu acho que isso vai ser um grande divisor de águas, tanto para o mercado imobiliário, que vão conseguir colocar mais seus produtos, como também para as famílias, que muitas delas, o que é que acontece? Eles já pagam aluguel de 550, 600 reais. Sim. Isso já é a parcela da Caixa, mas não tem entrada. Sim. Se eu tenho esse problema resolvido, eu coloco mais famílias, né, na sua casa própria, e aí o mercado gira e assim vai. Então, nós estamos aí na ADM trabalhando para que isso aconteça. Já está acontecendo aqui em Sergipe, 2 municípios já está trabalhando aí com o Minha Casa Minha Vida Cidades, criaram os seus programas. O próprio município subsidia. O próprio município está subsidiando, o município de Socorro e o município de Lagar. Está aqui o meu colega Marcos, vice-presidente da ADM, presenciou também lá em Socorro, não foi, Marcos? O lançamento do empreendimento do programa de socorro, onde 23 mil pessoas se inscreveram para um empreendimento, um bairro planejado de 2.000 unidades. Isso tudo, a entrada sendo pelo município. Então, isso aí
é o que a gente quer trazer para o Estado, que a gente quer trazer para a maioria dos municípios sergipanos. Isso é uma vitória para o mercado imobiliário, principalmente para as famílias que pagam aluguel. Antes eu entrar até na questão do déficit habitacional, porque esse número todo mundo fala, a gente escutou muito até na FEICOM agora, no ENIC, né, da CEBIC, é 6 milhões, 7 milhões, mas esse número nunca deixa de ser, né? Há 10 anos atrás era o mesmo 6, 7 milhões. Mas a pergunta que eu quero te falar é o seguinte, até aqui, quais são os maiores, agora falando ainda é Vislan como o J Filhos, a gente tem muito, você sabe a Vislan, a gente atende muito o país inteiro, a gente está chegando a 1.000 incorporadoras, então a gente tem grandes, grandes, médios e pequenas construtoras. Tem aquele cara que começa com as 10 casinhas, 15 casinhas e fica em dúvida se ele quer crescer mais o negócio, porque, pô, você gerencia 2, 3 mil casas, o nível de gestão, o ponto propósito fundamental, que é a realização de sonho, como você falou, que eu acho que é até o nosso propósito. A gente chega assim, vendemos 18 mil imóveis esse mês. Cara, foram 18 mil imóveis, foram 18 mil realizados. O propósito ficou muito claro que isso é show, é o que nós empreendedores que faz com que a consequência lucro venha depois do propósito. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, quais foram os seus maiores desafios ou seus desafios para você sair de, poxa, eu estou construindo minhas 10, 15 casas, mas tem uma oportunidade de ampliar, tu precisa daquele Sim, pequeno sim. empreendedor ali que tem uma visão absurda de assim, cara, cresça e você vai conseguir gerenciar. Eu digo que a gente conhece engenheiros, pessoas que estão querendo dar esse pulo do gato e ficam receosos de dar um passo a mais do que outro. Você teve desafios nessa jornada, né? Para construir 5 mil unidades até agora. Quais são os maiores desafios? E o que é que você acha que foi a grande virtude, eu digo, ponto positivo para você conseguir chegar onde você está? Veja, assim, apesar eu ter estado dando continuidade à empresa iniciada pelo meu avô, mas a empresa bem pequena, que não trabalhava com habitação, não trabalhava com mercado imobiliário. Então, nós enxergamos ainda, como eu falei aqui recentemente, lá atrás, aquele programa aqui do Estado de Sergipe, o Casa Nova Vida Nova, e aquele contato com aquelas famílias, a gente começou a enxergar como é que eu consigo ganhar algum dinheiro, mas ajudando a realizar um sonho. Como é que eu posso fazer essa união? E aí a gente foi buscando entender um pouco mais, porque esse programa de interesse social é atrelado a um projeto social em paralelo. Então você acaba tendo um contato bem próximo dessas famílias, né, dos seus sonhos, não só da casa, mas de um trabalho, de gerar emprego, de gerar renda ali para sua família. Aquilo ali foi mexendo muito comigo, né? E eu fui levando isso para a equipe. Com o advento do Minha Casa Minha Vida, nós fomos entender um pouco mais como é que funciona, né, a legislação, né, nacional em relação ao direito à moradia. Vamos especializar, né, vamos tentar entender como fazer chegar aquele recurso na ponta e nós fazemos parte desse processo. Como a gente encaixar esse processo aí? Então, não é à toa que boa parte dessas quase 5 mil unidades são do faixa 1. Então, isso fez com que você conviva, não é aquele cliente, não é uma venda. É a entrega do bem mais precioso que a família tem, que é o seu lar. Então, isso mexeu muito com a gente. E aí a gente foi tentando fazer, entender o que é que esse propósito que antes a gente não entendia, o que era propósito, e a gente foi entender depois que a gente já fazia. Quando a gente contratou uma consultoria para identificar o que é que a gente fazia, a gente identificou que a gente já fazia isso, fazia muito bem, inclusive, mas a gente foi fazer o quê? Qual o maior desafio? Você fazer a parte da gestão, dos processos, trazer as pessoas certas, tenham vocação para aquela função. Não adianta você trazer simplesmente um cara por dinheiro, um profissional, pode ser o melhor profissional, se ele não se identificar com o propósito da empresa. Então a gente tentou trazer pessoas, hoje nosso time lá tem pessoas que têm 12, até 15 anos de casa, né, passam um momento difícil que foi a pandemia. Nós mantemos o Corre Meus ali junto e graças a bom Deus, passamos esse momento, estamos vivos e agora chegou o Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim, repaginar, tem toda aí uma taxa de juros deu uma diminuída, aumentou o prazo de financiamento e aumentou o bônus. E agora, com tudo que você acabou de ver lá na feira comigo, FGTS Futuro, você pode usar. Agora, o Minha Casa Minha Vida Cidades. Então, eu acho que o momento, não só para a J Filhos, mas para todos aqueles empreendimentos, aquela construtora que trabalha com os produtos Minha Casa Minha Vida, seja no faixa 1, faixa 2, faixa 3, e tem espaço para todos. O recado que eu dou para quem está começando é aquele construtor individual que trabalha com aquelas unidades individuais, né, que é o CPF, que quer fazer a transição para trabalhar com empreendimento, ele primeiro precisa entender de processo, entender um pouco da ISO 9001,
para entrar no PBPQH, para poder tirar a certificação, começar a fazer GERIC lá na Caixa, que é a avaliação de crédito da empresa, né? Então, assim, tem que ter vontade, determinação, né? E paciência, porque você sabe que para trabalhar com tudo isso aí não é de uma hora para outra. Então, tudo isso é um desafio que precisa ser quebrado, mas acontece que é só querer e conseguir. Então, a gente tem aí hoje, você participou daquele painel, onde o FGTS está aumentando cada vez mais aí a sua participação, o fundo do FGTS, mas está diminuindo a questão da poupança, né, o SBPE. Então, hoje a gente disputa, os empreendimentos disputam com essas construções individuais. Sim. E acaba, qual é o papel do Minha Casa Minha Vida? É gerar emprego e renda. Então, construção que trabalha de forma que não registra os funcionários e tal, isso não retorna para o fundo. Sim. Então, esse tipo de habitação, a gente, na ADEME, inclusive, precisa mostrar à sociedade que para comprar um empreendimento tem que ter de empresas que seguem toda a legislação. Eu não posso estar comprando uma unidade, o meu sonho, onde pessoas que não estão seguindo segurança do trabalho, onde não está se recolhendo os impostos, e tem muita unidade ainda sendo construída dessa forma, não só em Sergipe, como no Brasil. Então, um dos desafios também da ADEME é esse, é fazer com que as famílias entendam. A gente vai trabalhar com informações, mostrando como tem que ser o processo da incorporação imobiliária e como é que funciona essa questão do Minha Casa Minha Vida, não só com as vantagens para quem vai adquirir o seu imóvel, mas também para aquelas construtoras que hoje não trabalham, vamos dizer assim, da forma formal, né, trabalham de uma forma aí, vamos dizer assim, faltou aqui a palavra, Fábio, mas são os que a gente chama de formiguinha. Sim. Né? Então, os formiguinhas que representam, a soma dos formiguinhas hoje, o ano passado a Caixa mostrou o número que o FGTS foi utilizado mais por formiguinha do que por empreendimento. Então, para a gente toma um susto. Tem bairros aqui em Aracaju construídos todos com formiguinha. E aí você não tem esgotamento sanitário da forma adequada, você não tem pavimentação. A gente tem exemplos fortíssimos aqui no estado, aqui pertinho do Socorro, um bairro chamado Guajará. Inclusive está proibido de financiamento Caixa lá, porque foi construções desordenadas. E esse foge do objetivo do Minha Casa Minha Vida. Com certeza. O Minha Casa Minha Vida hoje, principalmente com essa nova, esse novo programa agora, você tem que estar próximo a escolas, postos de saúde, ou seja, o conceito de habitabilidade não é simplesmente uma casa. É tudo aquilo que comunga, né, com a habitabilidade. Então, escola, posto de saúde, comércio, né, e infraestrutura básica, de esgoto, calçamento. Então, hoje o Minha Casa Minha Vida, tanto no faixa 1, para aquelas famílias que não têm renda, como nas demais faixas, eu acho que o governo acertou, né? Eu acho que é uma melhoria contínua aí. Nessa versão do Minha Casa Minha Vida, o mercado imobiliário só tem a ganhar e, mais ainda, o nosso cliente, que é o usuário do Minha Casa Minha Vida. Você vê, Vislane, e assim, a condição digna de moradia, porque assim, esse déficit habitacional não é porque não tem casa, às vezes é a condição digna, e de fato, construir uma casa que tem um esgoto passando pela frente não tem nenhuma condição digna. Mas, cara, e aí a gente estava vendo até alguns dados que nosso time levantou. Você vê a Confederação Nacional da Indústria, esse foi o maior nível do primeiro quadrimestre, 10 anos, da geração de empregos. Então, de fato, volta a se aquecer. Acho que o sentimento macroeconômico falou, é o déficit macroeconômico da taxa Selic, e ainda mais agora com, de fato, com esse objetivo desse novo Minha Casa Minha Vida, que potencializa muito o Brasil a questão da construção. Mas, para a gente entrar agora mais na DEME, na entidade, você falou muito de processo, você falou muito de pessoas, de cultura. Então, e eu falo um terceiro pilar que é tecnologia, porque não adianta ter processo, não adianta ter uma cultura, mas não adianta hoje em dia ter tecnologia. E quem não assistiu, eu te convido a assistir, eu fiz um podcast com o Renato, que é o atual presidente da CEBIC. Uma das coisas que a própria CEBIC está falando muito, e que a gente vê é o seguinte, a mão de obra no canteiro de obra vai acabar. Ou vai diminuir, não vai acabar, não é isso. Vai diminuir muito. Porque assim, os filhos de pedreiro e tal, normalmente estão em outras profissões. E por isso tem que industrializar, né? Gerar um processo de industrialização tecnológica do canteiro de obra como um todo. Então, assim, o que eu te pergunto? O que a tecnologia nessa jornada até hoje te ajudou? Né? Sem ela você conseguiria chegar, pelo menos, principalmente, gerenciar essa quantidade de unidades? O presidente da CEBIC, ele tem toda a razão quando ele fala em relação à mão de obra. É uma realidade nacional, né? Eu vejo da seguinte forma, esses 2 anos praticamente de pandemia, né, eles trouxeram aí, meio que separou um pouco os meninos dos homens, né, em relação ao nosso mercado. Quem conseguiu ficar, porque é resiliência a palavra que você É isso usou, aí. né? Mas só que a mão de obra, muitas vezes, quem é que capacita a nossa mão de obra?
Senac, SESI, entendeu? E esse pessoal não teve como capacitar essa mão de obra nesses 2 anos. Veio os auxílios. Hoje, faz bem o auxílio, mas, por outro lado, ele traz um certo conforto para as famílias e meio que dá uma engessada. O cara hoje que tem 2 filhos, ali uma mulher, ele consegue levar 1.800, R$ 2.000. Quando ele vai trabalhar em uma obra, né, Salário mínimo. praticamente ele não, vou ficar fazendo bico e assim vai. Então é um desafio hoje para o mercado. E aí o que é que nós temos que fazer? Trabalhar com tecnologia. Né? Quais são as tecnologias? São as metodologias construtivas inovadoras. Boa parte, eu acredito que todas as construtoras que trabalham aqui no mercado imobiliário já trabalham com metodologias construtivas inovadoras, que, nesse caso aqui, em Aracaju, a parede de concreto moldado em loco, né? E a J Filhos foi ousada porque lá em 2017 foi a primeira construtora a construir casas em escala com parede de concreto. Né? Já tinha outros construtores que tal, mas não deu continuidade. Na verdade, foi um desafio que a gente quebrou. Né? O pessoal já fazia apartamento aqui em Aracaju, mas no interior o cara costuma trabalhar com tijolo, cimento, você levar. Em um dia a gente consegue deixar a estrutura de uma unidade pronta, aquilo ali. Então, para conseguir combater essa questão da falta de mão de obra, é industrializar todo o processo, tanto no canteiro como também no escritório. A gente estava conversando aqui sobre a digitalização dos processos aí, contratação, caixa, correspondente, enfim. Eu acho que essas duas pontas, o operacional lá no canteiro, com a digitalização dos processos que envolve os bancos, tal, correspondente, construtor e todos os RPs aí, no caso, quero deixar claro que o CV, para mim, hoje é um dos melhores, né, do Brasil, e aqui eu não estou rasgando seda, porque fui um dos primeiros e Provocou. Só adquiro aqui a licença do CV se você integrar com o Cienge, e inclusive me sinto orgulhoso porque ajudei a fazer essa costura. E hoje está aí com quase 1.000 clientes e eu me sinto parte desse processo. Então, Fábio, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a ADEME vai abraçar e vai incentivar cada vez mais a utilizar processos inovadores na construção, né? Não só parede moldada de concreto, mas tem outras soluções como steel frame, tem uma série de outras que vai precisar, a mão de obra, na verdade, humana não vai deixar de existir, vai diminuir muito, né? E a ideia é o quê? Tem essa questão da sustentabilidade. Quanto menos você utilizar, né, de recursos naturais, isso ajuda aí. E aí eu tenho orgulho de dizer que a J Filhos foi a primeira construtora aqui no estado a conseguir o selo azul da Caixa. Depois meu colega aqui também conseguiu, da Impacto, né, o selo azul. E a gente incentiva porque são boas práticas sustentáveis e isso também mexe com a mão de obra, porque você sensibiliza, né, no canteiro a reciclar, a utilizar os materiais, né, para reutilizar na própria obra. Então, além de diminuir a mão de obra, aquelas que ficarem têm que ter comprometimento e saber da sua responsabilidade naquele processinho de entregar ali. Eu fiz parte daquele processo e eu acho que não tem volta. Quanto mais o tempo está passando, quem não conseguir pegar essa onda da industrialização vai ficar meio que fora do mercado. Vai se tornar insustentável, né? Não tem como. E aí, assim, vem o custo. Né? As metodologias existem, mas precisa de um custo. Então, aquelas que estão iniciando agora, elas não estão elevados. Elevados. Na obra. Na obra. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que todos os associados da ADEME já trabalham com as metodologias construtivas. A ADEME está preparada para atender a demanda do déficit habitacional, que não é diferente dos 6,2 milhões aí que nós temos no Brasil. Aqui em Sergipe a gente tem quase 100 mil. Né? Então, assim, tem espaço para todo mundo. Agora, o que a gente pede? Que faça da forma correta. Perfeito. Né? Que siga a legislação, né? Que siga os processos da incorporação imobiliária. E o mais importante, quem vai adquirir, que é a família, ela saiba o que está comprando e de quem está comprando. A gente está com proposta na ADEME de meio que colocar um selo nos empreendimentos da ADEME, dos colaboradores, dos associados da ADEME. Porque, assim, na ADEME a gente tem um ritual para se filiar na ADEME e a ADEME é bem rígida. Então, quem está na ADEME hoje, adquirindo um produto ADEME, saiba que você está adquirindo um produto além da qualidade, mas com responsabilidade ambiental, seguindo todos os procedimentos da ISO, PPPQH. Enfim, eu estou aqui para mostrar à sociedade sergipana, através do seu podcast aqui, que nós estamos preparados para esse novo boom imobiliário, na verdade, que veio casado com um boom de digitalização desses processos todos que a gente está visualizando aí. Você falou duas coisas, eu tenho que registrar aqui. É que ele está falando, né? Esse meu colega é Marcos da Construtora Impacto. Fizemos uma gravação do podcast. Depois eu pedi, Samuca,
bote aqui um linkzinho para ver esse bate-papo com o Marco, depois eu vou chamar ele de novo. É um grande empreendedor, é um grande empresário. Sou E fã de como você Marcos. falou do Selo Azul, somos dois, do Marcão, né? E outra coisa aí que você falou muito do... E aí eu quero entrar mais nesse tema agora, sobre a entidade ADM. O quanto você falou a importância. Não é só entrar apenas no associado. Tem que seguir um padrão de qualidade aí. E até porque isso cria, eu diria, respeito. Não, a palavra não seria respeito, mas segurança, confiança, né? O cara conquistar a sua casa própria ali. Cara, como é encaixar as duas coisas? Veja, a gente tem uma relação muito boa com a CEBIC, todas as entidades do país, conversa direto com os presidentes, né? Cara, e como é, né? Porque não é que você larga uma coisa em benefício da outra, mas tem que se virar nos 30, né? Então, o tempo é o mesmo, né? É. E me diga, mas eu acho isso valoroso, né? Várias entidades também nos convidam para a gente participar da parte de software, mas a gente tirar a nossa casinha do nosso momento ali, eu sei o quanto amplia a nossa mente, né? Você tá se representando, e o quanto tem empresários que nem você que tem essa disponibilidade, porque senão não geraria uma representação e ajudaria nosso negócio. Mas como encaixar as duas coisas? Me conte. Tá sendo um desafio grande porque a gente tomou posse agora em janeiro e casou com a seleção aí do Minha Casa Minha Vida faixa 1 e desses empreendimentos que nós estamos adquirindo, que assim, desse programa Minha Casa Minha Vida Cidades, a J Filhos foi uma das construtoras que abraçou aí 2 municípios, que um é o segundo maior, que é Socorro, e Lagarto. Então, assim, no momento que a J Filhos está precisando muito, que hoje ainda tem aquela cultura do dono, ele acaba tá ali presente na engenharia, no comercial, no suprimento. Então, eu pensei muito para aceitar esse convite, né? Demorei aí quase uma semana para aceitar, porque eu sabia o que vinha. Mas eu imaginei o seguinte: bom, se eu não for, vai um outro, e eu não sei se esse outro vai ter essa mesma disponibilidade de trazer. Uma coisa é a J Filhos, uma coisa são 16 pessoas presas, o fortalecimento de abraçar essa grande oportunidade de transformar vidas, que é levar. Eu sei que está todo mundo assim, já avançado, por exemplo, Impacto mesmo. O Henrique tá de férias e os meninos estão tocando, né? Com exceção da J Filhos, todos os outros da diretoria são representantes, mas não são os presidentes. São mudança geracional. Já estão, eu acredito, eu acho que já estão fazendo essa parte da transição. E que transição? As transições são perfeitas, né? Então, assim, eu fico feliz que eu estou aprendendo bastante com esses caras, porque, na verdade, como eu disse, a gente trabalhava com obra pública, entrou no mercado imobiliário, vamos dizer assim, recente, então eu aprendo todo dia. Acho que todo mundo aprende todo dia, né? Mas, assim, é um desafio grande, porque, assim, eu não sei, tento fazer da melhor forma possível. Às vezes as agendas, todo mundo com aqueles compromissos não casam, né? A gente faz nossas reuniões, acho que fisicamente fizemos foi umas 4, né? Mas é tudo, né, via Teams, enfim, mas a gente está conseguindo. E o mais importante é a sintonia, cara. A gente tem a Luz Maria, tem o Everton, né? Tem o Marquinho, né? Tem o Adrielso Júnior, né? Enfim, a gente tem uma sintonia ali, todos com o mesmo objetivo. A gente precisa fazer com que a ADM realmente exerça o seu papel, né? Que é representar os seus associados e manter a sociedade sergipana informada referente à importância, porque nós... O que a gente representa no PIB sergipano? Você imagine, né? O mercado imobiliário emprega, gera renda, né? A gente tira as pessoas, muitas vezes, de áreas insalubres e traz para morar numa casa digna. Então, não é só a questão econômica, essa questão social pesa muito, e a ADM está aí nesse processo. Então, eu acho que o que motivou esse desafio em aceitar fazer parte dessa diretoria como presidente aí durante esses 2 anos foi isso, foi uma oportunidade de fortalecer cada vez mais, né, o mercado, principalmente na questão da habitação econômica, onde eu me origino, e boa parte das incorporadoras que fazem parte da ADM representa ali no Minha Casa Minha Vida até o faixa 3. E quanto mais pessoas a gente tirar do aluguel, tirar de áreas insalubres e ir para uma casa digna, um apartamento digno, essa é a nossa missão. E agora, com esse advento do novo Minha Casa Minha Vida, eu acho que essa é a hora. Não só referente aos fundos do governo, que é o FGTS e o SBPE, mas como também o mercado financeiro já percebeu essa situação, e você observou lá, praticamente hoje 30% do recurso, né, do funding do mercado imobiliário está vindo
de outras fontes externas. Então, o mercado já entendeu isso. E com a taxa Selic baixando, isso vai aumentar muito. Fábio, quer ver uma coisa? Você pode ter a tecnologia que for, né, a inteligência artificial que for, mas toda família precisa de um teto. É isso aí. Seja casa, seja apartamento, seja onde for. E aí o mercado imobiliário está aí. Então, na verdade, a gente não vai deixar de existir nunca. Então, a gente só precisa se adaptar a tudo que está acontecendo. Eu acho que quem entender isso e conseguir se adaptar, ele vai, sim, usufruir bem desse momento. Não, Vislã, eu digo, com a pandemia, tudo potencializou a importância do imóvel próprio. Porque antigamente você morava próximo onde você trabalhava, hoje com regime híbrido, regime 100% online, mais do que nunca você vai valorizar seu ambiente. Você via muito do Minha Casa Minha Vida, principalmente em São Paulo, diminuindo do tamanho, 30, 25 metros, 28 metros, que os caras fazem uma loucura naquilo ali, né? Você tem quarto, sala, cozinha, banheiro, mas você ainda vê esse movimento grande, mas você vê também a importância das pessoas saindo da sua ponta, né? Porque ele está fazendo online. Então, a compra da casa própria, a compra do imóvel ou a mudança do imóvel não vai parar de crescer nunca. Jamais. É o bem mais valoroso, né? Cara, meu amigo, que papo legal. E eu te pergunto só uma última coisa. A gente tá falando muito aí Minha Casa Minha Vida, governo, novo Minha Casa Minha Vida, mas o orçamento está sendo liberado? A gente escuta alguém com muitas incorporadoras que sim, já tem a dotação, já está com o projeto selecionado, mas ainda não está liberado o recurso. Eu sei, pessoal, que depende muito de quem estiver nos assistindo. O cara pode estar assistindo isso aqui daqui a um ano, né? Então fique atento à data que foi publicado, mas eu queria entender mais esse cenário aí, se tem outros empreendedores que nem você que deve estar nesse mesmo momento, esperando, aguardando a liberação. Para aqueles que trabalham com Minha Casa Minha Vida, hoje o Minha Casa Minha Vida está dividido em 3 faixas. As 3 faixas trabalham com o FGTS. E todo mundo sabe que o FGTS ele é realimentado, né, com o trabalhador. Então, o FGTS, aí, se não me engano, saiu de 95 para 115 bi esse ano. Então, tem dinheiro disponível aí, né, para o mercado. Isso aí, geralmente, lá para o mês de novembro, tal, começa a faltar em algumas regiões e aí a Caixa remaneja aí, sai remanejando para as demais. Mas eu acredito que não vai faltar recurso para o FGTS e para o faixa 1, que é o FA, né? A gente que trabalha no mercado imobiliário, porque tem o FDS, que são entidades organizacionais sem fins lucrativos, mas para o FA, o dinheiro está todo em conta. Tem 9,5 bi em conta, onde desde o ano passado tinha 7,5 e já foi acrescentado mais 2. Então não começou nada ainda e já começa com 9,5. Então isso, para a gente que trabalha com faixa 1, dá um certo conforto, uma certa segurança, para a gente começar sabendo que as medições aí vão estar sendo liberadas sem problema nenhum. E eu acredito que é uma política bem forte desse governo atual, né? Principalmente agora, onde os números estão apontando aí vamos dizer assim, uma rejeiçãozinha na gestão, ele precisa dar uma resposta rápida. E dando uma resposta rápida ao mercado imobiliário, automaticamente vai gerar, na ponta, que são as famílias que vão adquirir suas unidades, isso vai dar uma melhorada em todo o ambiente, né, na cadeia produtiva onde o mercado imobiliário atua. Uma unidade pronta, ela mexe com uma série de outros, né, de outras cadeias aí. Então, eu não vejo o recurso nem para o faixa 1. O faixa 1 está dividido em detentores de renda e não detentores de renda. Eu acredito que nenhuma das faixas vai faltar recurso aí nesses próximos 3 anos, também porque o FGTS ele o Conselho Curador já determinou o seu orçamento até os próximos 3 anos. Então, para a gente é tranquilo. Agora, o recadinho que eu deixo é o seguinte: não é porque é Minha Casa Minha Vida que a gente tem que simplesmente entregar um quadrado. A gente precisa trazer, depois da pandemia, os recados que foram dados na pandemia, onde muita gente está trabalhando de casa. Eu preciso ter um ambiente, além do conceito da habitabilidade em si, do conforto pessoal, tem a questão do trabalho. Então, é uma dica, né, para o mercado, aqueles que entenderem isso, e que é um desafio, porque o orçamento é curto, mas tentar entregar alguma coisa, não só na unidade, mas também na parte externa ali, que dê esse conforto, que faça com que as famílias fiquem mais naquele ambiente, não precisa sair. Aí tem uma série de situações, como aqueles pequenos mercadinhos que hoje nos condomínios, uma série de atributos que antes era só para médio e alto padrão, que hoje já tem uma série de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida já com esses atributos. Aquelas empresas que entenderem isso, eu acredito que vão ter aí muito tempo para trilhar nesse mercado muito oportuno. E foi bom você falar isso, Avisalão, porque muitas vezes a gente fala de inovação, são coisas disruptivas, inteligência artificial não, inovar é isso aí. É o básico bem feito, amigo. É isso aí.
É pegar o simples e fazer diferente. Você diz, cara, vamos daqui a pouco dar um puxadinho ali, no puxadinho no bom sentido, tá, pessoal? Aqui numa varandinha legal, um ambiente pro cara trabalhar, e isso você vai inovar, de fato, sair do quadrado, né? Fazer uma coisa diferencial, que bom você dizer. E aí eu finalizo também com... Mas aí eu te pergunto, tem uma questão de custo também. A pandemia aumentou muito a questão de custo, e eu sei que a margem e a gestão de você tem que ser muito grande. E eu até comentei com você lá no próprio FEICOM, eu perguntei a alguns construtores, eu não quero entrar nisso na faixa 1, porque tem que ter um nível de gestão muito forte. Porque os custos podem ser evoluídos, aumentados, mas o custo também está equilibrado, né? Porque não adianta ter recurso, não adianta vender, não adianta encaixar as casas, diminuir o déficit, mas o custo da obra aumentar. Isso também está bem equilibrado o NCC nesses últimos 12 meses. Deu uma equilibrada. Na pandemia teve aí um salto, principalmente nessa parte. Por exemplo, quem trabalha com metalurgia, parede de concreto moldado em loco, sabe que 40% do custo é aço e concreto. O aço, por conta, né, dessa confusão aí na China, lá atrás desequilibrou. Hoje estabilizou, né? Mas nós temos o CUB, ele é de acordo com o padrão da unidade. Perfeito. Né? Então, hoje tem o cubo aqui está em torno de R$ 1.600 um metro quadrado. Está equilibrado. Se não atrasar, a gente consegue entregar uma unidade digna, né? Porque nesse caso do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, onde as famílias não pagam, a gente não entra com a parte de comercialização, a parte de marketing, é como se fosse uma prestação de serviço. Mas no FGTS também deu uma melhorada em relação ao teto, né? Aumentou um pouco, por exemplo, do faixa 3, hoje está 350 mil em todo o território nacional. Então, já está valendo a pena sair do SBPE e vir também fazer um misto ali com Minha Casa Minha Vida 3, e a taxa de juros, tanto para a gente que vai pegar o apoio à produção, mas também como para as famílias que saem hoje, 8 ponto alguma coisa, os juros para o faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. E para o faixa 2, o faixa 1, chega até 4%. Imagina, a Selic está 11 e pouco. Então, é o momento. O momento é muito oportuno. Eu acredito que com essa quantidade de contratações que vão acontecer, os insumos também vão dar um elevado. É aquela questão da lei da oferta e da procura, né? Sim. Então vai e tal, e a gente precisa que o governo ele controle isso aí para que a gente consiga entregar essas unidades. Só para você ter ideia, em Socorro a gente entregou 1.000 unidades. Quando a gente contratou, a unidade era 75 mil, com tudo, terreno, infraestrutura e a casa. Hoje, a mesma unidade em Socorro está 150 mil. Né? Então, assim, deu uma dobrada, porém, não está com aquela margem folgada, mas dá para fazer. Dá para fazer. Se não atrasar o recurso, a gente consegue entregar com qualidade. Eu acho que esse é o objetivo do governo. O mercado imobiliário está muito feliz, muito otimista. Isso é um sentimento nacional, assim, ter a oportunidade de dizer. E que venha, que a população está precisando realmente sair. É um déficit habitacional de 6,2, o último levantamento que a CEBIC fez, né? É um investimento de quase 2 tri durante 10 anos, é muita coisa para se investir. Imagine, o mercado imobiliário está entrelado nisso aí. Então a oportunidade está dada. Cabe agora a gente tentar fazer algo diferente para que, além da gente entregar uma unidade, entregue alguma coisa que as famílias se sintam, vamos dizer assim, parte desse processo, né, que é o sonho realmente da casa própria. Bom, Evisilano, você diz assim, meu amigo, se deixa a gente passar o dia conversando, para mim foi um prazer, né, comensurável tê-lo aqui junto conosco, né, contar um pouco sua história, contar um pouco da DEM e dizer que o CV está à disposição. Né, tanto você como cliente, que é o que a gente faz, escutar o nosso cliente dia a dia, querer trazer novas soluções de tecnologia em busca desses próximos 10 anos da construção civil, mas principalmente a DEM. Né, a gente sabe a importância de a gente estar próximo das entidades, a importância e o propósito de transformar o mercado imobiliário. E um deles é criar um podcast como esse, gerar informação, a gente multiplicar conhecimento, que eu acho que a gente faz o nosso papelzinho aí nessa representatividade do PIB em relação à construção civil. E, amigo, eu queria deixar, se você quiser deixar uma mensagem final aí, para quem nos ouve aí, quiser deixar seus recados, quem quiser te procurar, como fique à vontade. Fábio, só tenho a agradecer em nome da ADEME a oportunidade que está sendo dada aqui à ADEME de esclarecer alguns pontos, de mostrar a nova diretoria, de informar o mercado que a nova diretoria da ADEME está preparada para enfrentar esse grande desafio, e um dos nossos pilares é trabalhar para reduzir esse déficit habitacional aqui no nosso estado, trazendo habitações de qualidade, respeitando o meio ambiente, trazendo práticas sustentáveis, né, e conversar e se aproximar muito bem das famílias, porque não é simplesmente vender unidade, a gente vai começar a fazer parte da vida daquelas famílias ali, é o bem mais precioso da família, é o lar. Então, eu acredito que a ADEME está aí à disposição, agradeço demais aí a oportunidade do CV,
Sou cliente do CV há mais de 10 anos. 10 anos. Percebo que o CV hoje, né, cresceu muito, eu acho que tem que crescer mais ainda. E o mais importante, eu vejo, é levar a Sergipe para o Brasil, cara. Eu acho que isso nos orgulha ver você. Converso com muitos colegas de outras ADMs e vejo lá a representabilidade do CV, do próprio Cienge e outros sistemas, inclusive desenvolvidos aqui, que a gente precisa dar valor à prata da casa. Tem muita coisa boa vindo aqui de Sergipe. Logo mais vai ter outros colegas igual você aí, levando o produto sergipano na parte de tecnologia aí para o Brasil. Muito obrigado. Quero agradecer a Marcos que me acompanhou aqui, meu vice-presidente, e aos demais colegas que estão nos assistindo. Dizer que nós estamos à disposição do CV para toda vez que você chamar, a gente vai estar aqui para a gente trocar esse bate-bola aí. Meu amigo, brigadão mesmo, viu? Marcão, valeu aí, né? Pessoal, chegamos mais um podcast, um final de um podcast CV na Prata. Como sempre, todas as terças-feiras a gente tem um novo episódio, viu, Isilane? Todas as terças-feiras, mais de 80 episódios, realmente. Tem que fazer por paixão, né? Por propósito. E sempre a terça-feira 18, né? 18 é o seguinte, é 1 de líder e 8 de infinito. Constante evolução e constante conhecimento. E você que está assistindo a primeira vez, estiver no YouTube, clica lá no sininho. Ou você que está aí no Spotify, entre outros formatos, né? Você nos siga, porque a gente vai te notificar. E mande também sugestões de conteúdo ou de pessoas para a gente bater um papo. Porque o nosso objetivo é esse, é trazer essas experiências, essas histórias e aumentar aí a nossa transformação do mercado imobiliário e mudar a realidade do sonho da casa própria das pessoas. Cara, tamo junto, valeu, show, até a próxima!